Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Que a paz do Senhor esteja com a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a paz do Senhor esteja sobre o teu trabalho, as tuas finanças, a tua saúde, principalmente nesse tempo. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Amém? Nós estamos aqui hoje fazendo a vez do pastor Mateus, né? Infelizmente houve um problema elétrico lá no prédio dele e a luz acabou de acabar, né? Sem luz não dá para fazer a live. Mas nós vamos aqui meditar na palavra, vamos conversar sobre um assunto muito interessante para nós podemos melhorar, né? Porque toda a palavra de Deus serve para a gente melhorar como ser humano. Então nós precisamos melhorar em todo o tempo. Deixar a palavra nos tratar, nos moldar. Isso vai trazer edificação, vai trazer cura, restauração e principalmente libertação e salvação. Amém? Então eu quero orar com você. Nós precisamos falar um pouco do tempo de Deus, né? O tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós vamos viver daqui para frente, o tempo que o que vai acontecer nos próximos tempos. Isso tudo para muita gente, para a maioria, é uma grande incógnita e nós precisamos da revelação de Deus, precisamos saber como nos portar em relação aos tempos que nós estamos vivendo. Amém? Então feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos esse tempo de estudo da tua palavra, esse tempo, Pai, de unção, porque a unção é que nos ensina. Colocamos, Pai, as nossas mentes, nossos corações diante do Senhor. Imploro, Pai, que o sangue do Cordeiro venha sobre nós, sobre os equipamentos, sobre a vida do pastor Mateus, da pastora Josiele. Coloca sobre eles, Pai, o teu fogo, a tua graça, todo ataque do inimigo seja agora desbaratado, desfeito e aniquilado, e que a unção do Senhor quebre todo jugo sobre eles, Pai. Entregamos esse tempo nas tuas mãos e eu imploro que o Senhor fale conosco, Pai. Que o teu Espírito fale conosco de maneira específica, Senhor. Que o teu Espírito fale em cada coração, no meu coração, em cada coração que essa voz, que essa palavra chegar. Que o teu Espírito sonde, Pai, todo o nosso pensamento, a nossa história e venha nos ensinar, venha trazer palavras rema, palavras reveladas, Pai, para que a tua glória seja vista, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai, e amém. Amém? Aleluia. Eu vou ler alguns textos aqui para a gente meditar sobre o resgate do tempo, porque você sabe que às vezes a gente acaba perdendo muitas oportunidades na vida, perdemos muitas situações que vêm na nossa frente e por falta de discernimento, por falta de maturidade ou por falta de revelação ou instrução, conselho, a gente acaba perdendo essas oportunidades. E parece, quanto mais a gente vai envelhecendo, quanto mais a gente vai ficando maduro, né? Parece que essas oportunidades não voltam nunca mais, parece que o tempo, né, ele não volta mais. Isso é uma verdade na questão física, né? Então nós não podemos voltar o tempo, eu não posso voltar 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, né?
Fisicamente nós não podemos resgatar o tempo. Então, resgate do tempo é um termo, é uma expressão estranha, né, para a gente compreender. E eu queria estudar um pouco o que a palavra de Deus diz sobre isso, porque existe uma promessa específica para que as pessoas possam resgatar os tempos perdidos, né? Existe uma promessa que fala sobre isso e nós vamos chegar nessa promessa. E é isso que nós precisamos orar. Senhor, eu perdi tempo, né? Quantas vezes você mesmo já falou, olha, eu perdi tempo na minha vida, perdi tempo com a minha família, perdi tempo com os meus filhos, perdi tempo não estudando, por exemplo. Eu perdi tempo quando eu não tinha Jesus no meu coração, né? Isso tudo faz parte da vida. A gente vai cometendo erros, vai cometendo falhas, né? Isso já está até meio que sendo esperado por Deus. Por quê? Porque nós somos humanos e os seres humanos, eles falham, nós erramos de maneira habitual, não é verdade? Então, esses erros, eles estão previstos na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós pecamos, que aquele que diz que não comete pecado, aquele que não erra, e pecado é um erro, né? É errar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o caminho, né? E quando nós erramos o caminho, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Então, todos nós eventualmente pecamos, né? E erramos o alvo, erramos o caminho. E a palavra fala sobre o perdão dos nossos erros, o perdão dos nossos pecados. Mas existe uma coisa interessante a respeito dos erros, né? Nós cometemos erros, e esses erros acabam atraindo consequências para a nossa vida ou consequências para a vida de outras pessoas. E isso é muito interessante, porque a Bíblia garante que se você confessar os seus erros, se você confessar os seus pecados, você será perdoado dos seus erros. Você vai ser perdoado dos seus pecados. Então, esses pecados serão perdoados. Você não vai ter mais aquele peso da culpa, da condenação do pecado. Porém, existe uma consequência direta em relação a pessoas que você atingiu com o seu pecado. Se você cometeu pecado que só atinge você mesmo, você vai ter um problema, né, para administrar. Não tem a ver com o perdão do seu pecado, mas tem a ver com o problema que você comprou, ou a semente que você lançou. Então, isso é algo que nós precisamos separar. Amém? Você foi perdoado, se você confessou os seus pecados, você foi perdoado, não há mais condenação sobre a tua vida, Jesus já pagou o preço pelo teu erro, e você foi perdoado, meu irmão. Você pode se alegrar com isso. Ah, pastor, eu fui perdoado, mas e agora? Agora existe uma consequência do seu pecado. Existe algo que vai acontecer em função de uma regra, um princípio criado por Deus, que é o princípio da semeadura e da colheita, né? É a relação de causa e efeito, né? Por exemplo, uma pessoa vai lá, assassina uma outra pessoa, mata essa pessoa e acaba preso. Ela se arrepende, ela recebe Jesus como Senhor da sua vida, mas aquele perdão que ela recebe não isenta ela da pena que ela precisa cumprir no presídio. Então, entenda bem como funcionam esses processos de erro, né? E acho que uma das principais consequências é que um erro pode custar muito tempo, não é? Você pode cometer um erro que custa muito tempo para você recuperar. Isso faz com que você perca tempo. E o tempo, fisicamente falando, né, não volta atrás. Se voltasse, a gente voltaria a ser novo com a cabeça que nós temos hoje, cometeríamos menos erros, não é verdade? Então nós vamos ler alguns textos aqui para compreender essa questão do tempo, a consequência dos nossos erros em cima do tempo que nós vivemos. Então, Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender é que existe uma determinação que foi feita sobre os tempos que nós estamos vivendo. Tudo tem o seu tempo determinado. E existe um tempo para todo propósito. Ou seja,
Quando você passa por um tempo de alegria, é o tempo que você tem que curtir essa alegria. Existe um tempo de alegria e existe um tempo de tristeza. O tempo de tristeza tem o seu propósito, assim como o tempo de alegria também tem o seu propósito. Na vida, meu querido, tudo funciona com base em expansão e contração. Você pode perceber quando a mulher ela está pronta para gerar uma criança, para parir uma criança. Ela está em trabalho de parto. Então, o que acontece com a mulher? Ela tem ali contrações. O seu útero começa a contrair e descontrair. E essas contrações, elas começam de maneira bem devagar, né, espaçada, e depois as contrações elas começam a ser aceleradas. Então, qual é o tempo entre as contrações? Existe um tempo de contrair e um tempo de relaxar. Um tempo de contrair e um tempo de relaxar. E aí, com esses tempos, a criança ela começa a nascer. Isso deveria nos ensinar alguma coisa. Por que Deus fez esse processo do nascimento dessa maneira? Porque nós precisamos, para que haja um nascimento, para que haja uma gestação, para que nasçam novos projetos, para que nasçam novas coisas, novos propósitos, nós precisamos de um tempo de contração e um tempo de relaxamento. A nossa vida ela é composta por esses tempos. Então existe um tempo de guerra, o tempo de paz. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Nós estamos num tempo de deixar de abraçar, mas vai ter o tempo de abraçar. Se nós não tivermos o tempo de deixar de abraçar, nós não vamos valorizar o abraço. Se nós não tivermos o tempo de guerra, não vamos valorizar o tempo de paz. Então, hoje, nós estamos vivendo um tempo de contração. Ou seja, um tempo de aperto. Daqui a pouco o tempo de aperto vai passar. Porque existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes foi escrita por um homem muito sábio chamado Salomão. E esse homem, muito sábio, ele começa a trazer ensinamentos a respeito da nossa vida, da vida do ser humano. E ele percebeu, irmão, que o ser humano cresce em movimentos de expansão e contração. É assim que funciona a nossa vida. Então, uma hora você vai subir, outra hora você vai descer. Depois você sobe de novo e você desce. Só que quando você desce de novo, você está um pouco mais acima da primeira descida. Porque você amadureceu. Então, os tempos de Deus, eles acontecem na nossa vida porque eles têm um propósito. O tempo não existe sem um propósito. Uma alegria não existe sem um propósito. Também uma tristeza não existe sem um propósito. Deus realiza seus propósitos com esses tempos. E esses tempos, eles estão determinados. Tudo tem o seu tempo determinado. E aí, como que você pode mudar o tempo? Como que você pode falar, olha, Senhor, eu não aceito esse tempo determinado. Não aceito isso. Quando você começa a se rebelar contra o tempo, aí você tem um problema sério, porque o tempo está determinado. Quem determinou o tempo é alguém, irmão, que não tem como você mudar o tempo que ele determinou. A não ser que ele mesmo fale, olha, acabou o tempo, começa a orar para que o tempo mude, porque o tempo mudou. Neste caso, o tempo vai mudar. Mas enquanto esse tempo não passa, você imagina só, a mulher está tendo aquela contração, e aquela contração está causando uma dor absurda, né? Algumas vezes eu vi mulheres falando que as dores são violentas. Então você imagina no meio daquela dor, ou seja, você tem uma contração que demora 20 segundos, e você fala assim, eu não quero ter essa dor. Eu vou ter a contração, mas eu não quero ter essa dor. Impossível. Por quê? Porque você vai passar pela contração, você vai passar pela dor. A dor tem um propósito. Jesus até pegou essa mesma ilustração da mulher que está para dar à luz a uma criança. Ele falou, olha, a mulher quando está para dar à luz, ela sente dor.
ela sente uma dor violenta. E com a dor vem o desespero, vem o medo. Com a dor vem toda uma série de emoções, de pensamentos. Né? Você que já ficou doente, como eu, uma doença terrível, que doeu tudo que você pode matar, até o cabelo doía. Você pensou que ia morrer aquele dia. Então imagina a mulher pensando o seguinte: vai me estourar por dentro aqui, eu vou morrer. Essa dor não é normal. Você imagina isso? E não tem nada que ela possa fazer que ela possa mudar aquela situação. Porque é o tempo determinado. Uma pessoa vai nascer. É um tempo de dor que precisa acontecer. E Jesus falou assim: quando ela está para dar à luz, ela sente muita dor, muita tristeza. Mas depois que o filho nasce, a alegria que ela sente, ela faz ela esquecer da dor. Quando chega o tempo de alegria, quando o tempo de alegria é estabelecido com o nascimento, então aquela alegria é muito maior do que a tristeza, do que a dor que ela sentiu, e ela acaba se esquecendo da dor que ela sentiu. Então, deixa Deus falar com você a respeito dos tempos determinados por Ele. Deus criou as regras, Deus criou os mecanismos, Deus criou os processos e Deus criou os tempos também. Deus está na eternidade, Ele não tem problema com o tempo, mas Ele criou o tempo e Ele colocou processos. Por isso, quando Jesus ressuscitou, né, os discípulos chegaram para Ele e falaram: Jesus, será neste tempo que o Senhor restaure o reino a Israel? Eles estavam perguntando o seguinte: Jesus, será que Roma vai sair de Jerusalém e nós vamos assumir a nossa terra? A terra vai ser nossa de novo? Nós vamos ser uma nação novamente? Ou será que aqui vai ser uma colônia de Israel? E Jesus falou assim: não vos compete saber os tempos determinados de maneira exclusiva pelo Pai. Não te compete saber. Porque Deus tem um projeto, Ele tem um plano, Ele tem um propósito e Ele tem o tempo para que tudo isso aconteça. Por isso a importância de compreender os movimentos divinos, para que a nossa alma possa extrair dos tempos divinos, extrair dos tempos de Deus o melhor e não o pior. Então nós temos que decidir como nós vamos passar nesse tempo. Nós vamos passar esse tempo murmurando, reclamando? Será que eu vou passar esse tempo adoecendo? Será que eu vou curtir um medo? Será que eu vou me entregar para o medo? Vou me entregar para um sentimento de tristeza, de angústia, incerteza? Ou será que nesse tempo é uma oportunidade para cada um de nós, com a dor, gerar um pouco mais de experiência de fé. Experiência de fé. Esperança. Extrair revelações da palavra de Deus. Meu querido, as pessoas que mais amadurecem são as pessoas que mais sofrem. E a Bíblia diz isso em Tiago. Tiago fala que a gente tem que ter, por motivo de grande alegria, por passar por tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela tem que terminar a sua obra, para que nós sejamos maduros e completos, sem ter falta de nada. Então, todo sofrimento que nós passamos, no tempo que Deus determinou para nós passarmos, todo tipo de tribulação, ele deveria ser um motivo de alegria. Por isso Tiago fala: tenha por motivo de alegria passar por diversas provações. Imagina, você tem que ter motivo de alegria. Por quê? Porque está se desenvolvendo na minha vida, com essa tribulação, perseverança. Isso vai mostrar para você mesmo que você é mais forte do que você imagina. Isso vai mostrar para você mesmo que você suporta mais do que você imaginava que podia suportar.
Você aguenta mais do que você pensava que aguentava. E você nunca vai saber o quanto você suporta, a não ser que você passe pela situação. Amém ou não amém? Por isso, Deus determinou um tempo para você. Para quê? Para me destruir? Não! Deus não determinou um tempo para te destruir. Deus determinou um tempo para você, para que o propósito seja estabelecido. Para que o propósito seja estabelecido. E o propósito, irmão, depende dos processos de Deus. Deus tem o controle do tempo. Eu não tenho o controle do tempo. Você não tem o controle do tempo. Então, aproveita esse tempo. Primeiro, tenha por motivo de alegria passar pelo tempo da tribulação. Tenha por motivo de alegria, sabendo que essa tribulação vai forjar em você um caráter perseverante, alguém que vai permanecer de pé, alguém que vai conseguir conquistar mais, vai conseguir passar por outras tribulações melhor. Amém? Sem murmurar, vai se controlar, vai gerar domínio próprio na tua vida, vai gerar resiliência, vai gerar força. Deus está preparando você. Deus está te preparando. Então encara esse tempo como um treinamento de Deus. Imagina que você está no treinamento do exército. E aí o sargento chega e fala assim, olha, vai pagar 10. E você tem que pagar 10. E você consegue só 5. Ele fala, não, você consegue os 10. Não é assim? Então você vai lá e começa a se esforçar mais. Você não tinha noção de que você conseguia pagar 10. E você sai do exército pagando 100, irmão. Fazendo 100 flexão. Por quê? Porque o sargento, ele sabe que você consegue. O sargento sabe que você consegue, irmão. Deus sabe que você consegue. E você vai passar por isso. E vai sair do outro lado uma pessoa melhor do que você entrou. Vai sair do outro lado melhor. Ainda que você agora esteja só sentindo a dor. Você pode estar sentindo só a tristeza, a preocupação, a falta de sono. Mas Deus está vendo outra coisa. Ele está vendo alguém sendo forjado na perseverança. Então, a única coisa que você não pode fazer é desistir, irmão. Não desista de crer. Não desista de crer. Não desista de acreditar no Senhor. Você pode olhar para tudo que está ao seu redor e falar assim, olha, esse tempo é um tempo que eu não consigo mais nada. Eu perdi meu emprego, perdi minha casa, perdi meu carro. Eu fui perdendo tudo. A única coisa que você não pode fazer é deixar de crer. Porque o justo viverá pela fé. É pela fé que você conquista, e é pela fé que você reconquista, e é pela fé que você vence. Então a tua fé vai ser provada, meu irmão. A tua fé vai ser provada. Sabe, a gente vê pessoas indo na igreja e cantando, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Pois é, irmão, agora que nós cantamos essa música, está na hora de crescer. Está na hora de crescer um pouco mais. Chegou o tempo de prova de fé. É a prova da nossa fé. Se nós não formos provados da nossa fé, nós seremos reprovados. Por isso, o tempo de Deus é um tempo de propósito. Não é um tempo de destruir, de acabar com você, de machucar você, de arrebentar você. Você não sai de uma prova de Deus mais fraco. Você não sai de uma prova de Deus mais pecador do que você entrou. Você sai de uma prova de Deus purificado. Sabe como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha? Amarrados. Totalmente amarrados em cordas. Foram lançados ali naquela fornalha. Sabe como que eles saíram daquela fornalha? Eles saíram sem as cordas. Mas nada havia acontecido com ele, nem a roupa deles ficou com cheiro de fumaça. Porque é assim que acontecem os tempos das provas de Deus. É assim que acontecem as tribulações. É assim.
você sai melhor e você sai mais liberto. Aquilo que te amarrava não te amarra mais, irmão. Você era manipulado pela corda, agora a corda foi queimada. Mas você teve que entrar no fogo com a corda. E nós estamos nesse fogo. E Deus está queimando tudo aquilo que nos amarrava, tudo aquilo que te manipula, tudo aquilo que te constrange, que te entristece. Isso tudo está sendo queimado, irmão. E você volta para o básico. Uma pessoa que é jogada numa fornalha de fogo ardente, ela só tem uma coisa na mente: sobreviver. É o instinto de sobrevivência. Isso é a única coisa que passa na mente dela. Como que vai ser? Eu vou morrer. Imagina, são homens sujeitos às mesmas paixões, que têm a mesma estrutura emocional que nós temos, foram jogados naquela fornalha, irmão. E saíram da fornalha, andando e desamarrados. Desamarrados. Por quê? Porque tinha um quarto homem naquela fornalha. E tinha um quarto homem. O rei Nabucodonosor olhou para dentro e falou assim: olha, eu estou vendo um quarto homem, eu não estou vendo só 3, eu estou vendo 4. Nós jogamos 3 pessoas e agora tem 4 pessoas. Meu irmão, você não percebe, mas tem alguém do teu lado. Aqueles 3, com certeza, eles estavam ali, e a Bíblia não relata, mas eu acho que eles nem perceberam a presença de Jesus ali naquela fornalha. Mas o rei Nabucodonosor percebeu. O rei falou assim: eu estou vendo o quarto homem. Então, o que você não está enxergando, tem gente que está enxergando. Deus está com você. Jesus está com você. Você não precisa se preocupar com a fornalha. Não se preocupe com o fogo, irmão. Porque é um tempo. E esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. E quando você sair do outro lado, irmão, você vai sair desamarrado, desatado. Você vai ver a autoridade que você vai receber. Mas você precisa passar pela prova. Né? Se você já estudou na vida, você sabe que para passar de ano, você tem que fazer prova. Antigamente tinha uma coisa chamada vestibular. Todo mundo tinha que fazer vestibular para entrar em faculdade. Todo mundo, irmão. Faculdade pública, privada. E você tinha que tirar uma nota. E as melhores notas eram aquelas que entravam na faculdade. Então, entrar na faculdade era um desafio. Fazia parte de era um rito de transição, o vestibular. Se você passou no vestibular, você entra na faculdade. E aí você era honrado, elogiado, a família tinha orgulho, passou no vestibular. Que bênção! Como é que você acha que Deus fica quando você passa na prova? Você faz um rito de passagem na sua vida. Você sai de uma imaturidade e você entra numa maturidade com Deus. Porque Deus, irmão, Deus não é que nem o homem. Para o homem, você vai ser o eterno criança. Para o teu pai, para a tua mãe, você vai ser sempre o bebê. Mas Deus não. Deus, ele sabe que existe um tempo de você ser criança e um tempo de você ser adulto. E ele providencia o teu crescimento. Porque ele quer ver você amadurecer. Ele quer que você se transforme num varão perfeito, numa varoa perfeita, num homem perseverante, amadurecido, sem ser guiado pelas ideias dos outros, mas seja guiado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que você ouça a voz dele. Mas quando a gente tem imaturidade, irmãos, estamos presos em tantas coisas, tanta distração. Deus fala: eu preciso trazer o tempo para que ele amadureça. Então Deus está no controle do tempo. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Tudo. Por isso, meu querido, para de lutar contra o tempo de Deus. Eu quero te sugerir que você use o tempo de Deus de uma maneira sábia. Usa o tempo que Deus está trazendo para que você cresça, para que você amadureça, para que você seja mais perseverante do que você era.
Antes você não aguentava nada. Se alguém brigasse com você no trânsito, você já saía brigando. Hoje em dia não. A tua paciência aumentou. Tua capacidade de ter ânimo aumentou. Você não percebeu, mas Deus percebeu. Você não está descontrolado. Você está se controlando. Você está se segurando. Você está segurando os pensamentos que passam aqui. Você está controlando esses pensamentos. Pensamento de derrota, pensamento de morte, pensamento de tristeza. Isso passa na tua mente. Passa na tua mente e dá vontade de sucumbir. Mas Deus está forjando você para que você possa dominar esses pensamentos. Dominar o que está tentando te destruir. Amém? Deus é poderoso, irmão. Em Daniel, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, Deus muda os tempos e as estações. Daniel falou assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade. Deus sempre vai ser bendito, irmão. Deus vai ser bendito no tempo de alegria, no tempo de tristeza. Olha só, por exemplo, o caso de Jó. Jó estava num tempo de abundância, né? Tinha tudo, estava lá tudo bem, todos os processos na vida dele, a empresa dele, a família dele, os filhos dele, estavam todos funcionando adequadamente. E Jó estava indo prestar culto ao Senhor no monte. Ele acordava de madrugada e ia prestar culto. Quando de repente o tempo mudou na vida de Jó. E do tempo de abundância, ele foi para um tempo de miséria. De um tempo de saúde, ele passou a um tempo de enfermidade. Um tempo de tumores. Então, quando ele passou para esse tempo, a sua própria esposa, falou: por que você ainda conserva a sua retidão? Por que você ainda conserva a sua integridade? Por que ainda você conserva a tua fé? Olha o que a mulher está falando para ele. Por que você está conservando ainda a tua esperança em Deus? Por que você está conservando? Você percebe que eles passaram pela provação. Passaram, os dois passaram. Mas a mulher dele, ela já foi reprovada logo de cara, porque você conserva a sua integridade. E são esses pensamentos, meu irmão. Esses pensamentos que você tem que dominar. Por que você conserva a tua fé? Por que você conserva o Espírito? Por que você conserva essa adoração? Por que você ainda ora? Por que você ainda jejua? Você não está vendo que está tudo ruim? Estamos perdendo emprego, estamos perdendo dinheiro, estamos perdendo tudo. Você não percebeu isso? E a sua mente começa a se encher desses pensamentos. Por que conservar? Qual é o motivo? O que adiantou eu ir na igreja? O que adiantou eu crer em Deus? Aonde está Deus agora? Foi o que essa mulher falou para ele. E Jó disse uma das frases mais fortes, porque foi dita num tempo de profundo sofrimento e luto. Jó falou assim: como qualquer louca você fala, o Senhor deu e o Senhor tomou. Ele está reconhecendo que Deus muda os tempos. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele continuou adorando a Deus num tempo de luta, num tempo de luto, num tempo de sofrimento profundo. Ele continuou adorando a Deus e ele se prostra. A Bíblia diz que ele se prostra e adora. Meu irmão, tem uma coisa que o sofrimento não pode roubar de você: a tua fé. A tua fé, ela é cutucada pelo sofrimento. A tua fé
ela é instigada pelo sofrimento. O sofrimento dá uma espetada na tua fé para que ela se levante e não para que ela caia. Porque todo sofrimento gera um desafio. O sofrimento é acompanhado do desafio. Existe um desafio para você. E esse desafio você vai passar não com instrumentos humanos, não com dinheiro, não com ouro, não com prata. Você não vai passar por essa com algo físico. Você não vai passar por essa por causa da plaquinha da sua igreja. Você não vai passar por essa por causa disso, irmão. Você vai passar por essa se você usar a tua fé. E a tua fé está sendo desafiada. Você tem fé para passar por isso. Você tem fé para passar por isso. Então, não é algo que você não tenha, você tem fé. Para de usar a razão e começa a acreditar, irmão. Você tem fé. Deus colocou fé no teu coração. Deus colocou fé. Você não pode perder a tua fé. Deus deu uma medida de fé, colocou dentro do teu espírito. Você só precisa começar a usar a fé. Esse sofrimento todo serve para quê? Para despertar a tua fé. Desperta a tua fé, irmão. Começa a profetizar se você nunca profetizou nada na tua vida. Começa a orar. Começa a buscar na palavra de Deus. Começa a ler a Bíblia em voz alta. A tua fé está sendo instigada. Deus está cutucando. Porque nós somos assim, irmão. Nós não nos movimentamos naturalmente. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. O nosso cérebro, irmão, não gosta de mudança. Nós não gostamos de nos adaptar a outras realidades. E essa mudança, o processo da mudança, para o nosso cérebro é muito trabalhoso. Eu estou aprendendo isso. Então o nosso cérebro tem uma tendência natural, física, biológica, de dizer não, de resistir a qualquer mudança. Nosso cérebro funciona assim. Então é assim, eu achei uma cadeira e sentei. A cadeira está confortável. O meu cérebro fala assim, é aí que tu vai ficar. Vai ficar aí durante algum tempo. O máximo que der. Porque está gostoso. É uma zona de conforto, entende? A cadeira, ela é confortável, uma poltrona. E você senta naquela cadeira e a tendência é você ficar ali. Aí Deus fala com você no teu espírito, levanta. E você não levanta. Por quê? Porque você resiste à mudança. Eu resisto à mudança. E Deus fala de novo, levanta. E você e eu não levantamos. Porque essa é a nossa natureza, irmão. Não, tá bom aqui. Esse emprego tá bom. Esse lugar aqui tá bom, esse ministério tá tão bonzinho, aqui tá tudo certinho, tudo, né? Tudo certinho. E Deus fala assim, você precisa amadurecer. Mas eu já tenho o que eu preciso. Eu já tenho tudo já está tudo funcionando. Eu posso ficar aqui até o fim da minha vida. E Deus fala, eu quero você maduro. Eu quero você mais espiritual. Eu não quero você encostado. A prosperidade não serve para você se encostar, irmão. Prosperidade não é para isso. Para você ficar encostado, imaturo, cheio de dinheiro, ou trabalhando, ou pensando que você controla a tua vida. Jó tinha prosperidade, estava tudo bem. E aí a cadeira está confortável, não está? A cadeira está confortável? Aí Deus manda um anjo. E o anjo pega um prego, um martelo, e pega o prego e coloca bem baixo. E começa a bater com o martelo assim, ó. E o prego começa a entrar. Quando o prego começa a entrar no traseiro, irmão, você começa a sentir um incômodo. O tempo está mudando. A contração está chegando. E aquele prego começa a entrar na tua perna. E você não levanta, por quê? Porque eu consigo me adaptar com esse prego. Está me incomodando, mas dá para suportar. E você vai até o limite. Tudo porque o nosso cérebro não gosta de mudança.
Então, quando Deus quer mudar o tempo, Ele manda esse anjo, o anjo começa a pregar, daqui a pouco o prego vai entrar na tua perna, na tua coxa. E você não vai ter outra opção, a não ser levantar. E o interessante, irmão, interessante, é quando você levanta de uma cadeira dessa, quando você se levanta, você olha para a cadeira e vê aquele prego, você fala assim, eu não consigo sentar de novo na mesma cadeira. Eu não consigo voltar a ser o que eu era antes. Eu não vou conseguir voltar a ser o que eu era antes. Então, meu querido, Deus está mudando cada um de nós por dentro. Deus está fazendo quem estava de pé se sentar, quem estava sentado ficar de pé. Deus está mexendo com a terra. Deus está mexendo com os homens. Esse tempo você pode usar para aprender coisas novas sobre você mesmo. Você pode aprender o quanto você suporta. Você pode aprender o quanto você crê. Você pode aprender o quanto você consegue adorar no sofrimento. O quanto você consegue orar na tribulação. O quanto você consegue perdoar. Você tem que aproveitar para ter as melhores revelações da sua vida num tempo de sofrimento. Amém ou não amém? Salomão disse a seguinte frase: é melhor nós estarmos na casa do luto do que na casa de festa, aonde tem festa. Por quê? Porque quando você está no luto, irmão, você está num tempo de luto, você consegue começar a aplicar o seu coração aos seus caminhos. Que caminhos eu estou andando? Quais são os caminhos que eu estou trilhando na minha vida? Então, esse tempo de luto, Salomão diz, o tempo de luto serve para que você possa meditar em como você tem andado na tua vida. Medita nas coisas que são importantes na tua vida e nas coisas que não são importantes. Porque ali no caixão tudo perde a importância. O que ganha importância no caixão? Para onde eu vou? Será que ele foi para o inferno? Será que eu estou indo para o inferno? Será que eu estou indo para o céu? Aonde está a minha alma hoje? E se fosse eu? Talvez você olhe para o caixão e fale assim, puxa vida, mas a pessoa era nova. Por exemplo, estava estudando. Ou estava fazendo um projeto. Você pode olhar para aquele caixão e falar assim, puxa vida, tudo que ele projetou, semana passada estava falando para mim do projeto que ele tinha, ele estava falando daquilo que ele estava fazendo uma faculdade, ele estava falando do emprego novo que ele ia crescer, a promoção que ia chegar, mas não deu tempo. Não deu tempo, irmão. Então, aproveita esse tempo para que você possa aplicar o teu coração aos teus caminhos. Medita, irmão, e busca em Deus. Deus, me ensina, Senhor. Me ensina a passar por esse tempo. Me mostra quem sou eu. Deus vai te mostrar. Talvez você já esteja vendo quem você é. Porque as pessoas se revelam quem elas são em duas situações. Situações de muito sofrimento, a pessoa se mostra quem ela é. Ela se revela. E uma situação de muita prosperidade, a mesma coisa, a pessoa mostra quem ela é. Então a importância de você começar a aplicar o teu coração aos teus caminhos, como que você tem andado, como que você está com Deus, como que está a tua vida espiritual, meu irmão, como está a tua vida espiritual. Você deu atenção muito mais para o teu corpo, um pouquinho para a tua alma e nada para o teu espírito. Nada para o teu espírito. Então aproveita esse tempo para reavivar a tua fé. Para reativar a tua perseverança. E principalmente, irmão, busque aquilo que Tiago falou. Busque um sentimento de alegria. Sentimento de alegria não é ficar igual doido, dando risada no meio da rua. Não, irmão. Sentimento de alegria é algo que você sente aqui, ó. Você fala assim, olha, eu estou em paz. Eu estou em paz.
porque eu sei que o meu Redentor vive. Foi o que Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jó falou isso, ele estava se raspando com um caco de telha. Ele falou, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então aquele homem, só sobrou uma coisa na vida daquele homem: a sua fé, a sua integridade com Deus, a sua fidelidade com Deus. Todos nós estamos sendo provados, irmão. Todos nós estamos passando pela mesma situação. Mas nem todos teremos o mesmo aproveitamento da situação. Por isso aproveita esse tempo e deixa Deus recriar você. Deixa Deus despertar a pessoa madura, o homem, a mulher maduros que estão aí dentro. Porque depois que esse tempo passar, o que vai nascer, irmão, vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Amém ou não amém? Então, é interessante que a Bíblia diz no livro de Joel, né? Diz assim, Joel capítulo 2, versículo 21 em diante. Eu quero ler esse texto para encerrar. Eu quero que você medite nesse texto. Diz assim, não temas, ó terra. Isso é uma palavra profética para nós, irmão. Isso é uma palavra profética para mim, para você que está ouvindo. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Vai cair chuva a tempo e a fora de tempo sobre a tua semente. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Joel capítulo 2, versículo 21 até o 27. Pega essa palavra, irmão. Deus está falando para um povo que está em profunda depressão, passando por um juízo terrível. E ele levanta um profeta para falar, olha, não temas, para de ter medo e regozija-te. Porque o profeta já viu Deus restituindo o quê? O tempo. O tempo, irmão. O tempo que foi destruído, o tempo das colheitas que foram ceifadas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho. Ou seja, quando Deus fala que vai restituir tempo, eu lembro de uma mulher sunamita na palavra de Deus, que ela ouviu a voz de um profeta. O profeta falou para ela assim, olha, vai ter uma fome na terra. Vai lá para outra terra, vai lá, acho que foi para Moab, Egito, não sei. E mandou ela ouviu o profeta e foi. Só que enquanto ela estava naquela terra, a terra dela, ela foi tomada pelos outros. Ela perdeu a terra. Tudo aquilo que ela plantava, tudo aquilo que ela colhia, ela perdeu e ela passou a ser uma andarilha em uma terra estranha. Quando a fome passou, o tempo de fome passou, ela voltou para Israel. E enquanto ela andava na cidade de Jerusalém, ela gritava, implorando para que se voltasse a ela, para que se restituísse a ela a terra dela. Gritava para o rei, rei, ouve a minha causa. E Deus moveu o coração do rei um certo dia
E o rei falou assim, olha, aquela mulher, não é aquela mulher que abrigou o profeta na casa dele? Sim. É aquela mulher que creu na palavra? Foi. Foi aquela mulher que teve um filho? Foi. Foi aquela mulher que o profeta ressuscitou o filho dela? Foi. Aquela mulher, ela tem fé, ela crê. E ela obedeceu à palavra profética. Ela passou pelo tempo da fome, ela passou no tempo da praga, passou no tempo da escassez e agora ela voltou para a terra dela. Então o rei falou assim, então eu vou dar uma ordem que se devolva para ela a terra que ela perdeu, que se devolva para ela também a casa dela, que se devolva para ela toda a colheita dos 7 anos que ela ficou fora dessa terra. Toda a colheita será restituída para ela. Ou seja, durante 7 tempos, durante 7 colheitas, aquela mulher deixou de colher. Mas quando ela voltou, Deus restituiu os 7 tempos da colheita dela. E é isso que Deus está prometendo, é exatamente a mesma coisa. Então a mulher foi separada da sua terra. Parece que ela perdeu, parece que ela não vai ter mais, que é impossível resgatar. Mas Deus está falando assim, eu vou restituir os anos. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos na tua colheita. Eu mandei os gafanhotos como juízo, mas eu vou restituir você, povo de Deus. Então quem é povo de Deus tem que se alegrar. Quem é povo de Deus tem que se regozijar. Quem é povo de Deus tem que descansar. Porque Deus está desenvolvendo perseverança, irmão. Domínio próprio. Deus está fazendo você amadurecer, meu querido. Deus está me fazendo amadurecer. O sofrimento tem que ser usado para o nosso bem. Porque todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, nesse tempo, aproveita esse tempo para que você cresça. Só que para você crescer, você precisa nascer. Precisa nascer de novo, irmão. Amém? Eu acho que o novo nascimento ele acontece no espírito humano. Né? Aquele que é nascido da carne é carne. Mas aquele que é nascido do espírito é espírito. E quando o espírito humano nasce de novo, quando a pessoa recebe Jesus, quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, o que acontece comigo? O meu espírito pode ter nascido, mas a minha alma não. Então a minha alma tem que nascer de novo várias vezes. Eu tenho que nascer de novo para tudo que tem a ver com as áreas da minha vida, para que eu possa ser uma pessoa completa. Então esse é um tempo de muitos novos nascimentos. E que essa palavra nessa noite faça você nascer de novo para aqueles pensamentos que insistem em visitar a tua mente. Pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento de doença, pensamento de medo. Não temas. Não temas. Não temas. Creia. Amém? Deus é bom. Não, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que nunca fez essa oração para entregar o seu coração para Jesus. Que cada vez que Deus fala conosco, irmão, é um novo nascimento. Porque Deus descortina uma palavra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então ela exige uma resposta, exige uma reação da nossa parte. E nós precisamos reagir à palavra. Precisamos reagir àquilo que Deus está prometendo. Deus está prometendo a restituição. Começa a se alegrar profeticamente. Começa a descansar profeticamente. Começa a entregar todo o medo. E profeticamente, saiba disso. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado. O meu povo jamais, jamais será envergonhado. Amém? E um texto que eu falei até para o William hoje, que está batendo na minha mente, é que Davi escreveu assim, acho que é Salmo 37, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Deus vai prover, irmão. Fica tranquilo. Você não vai ter falta de nada. Mesmo nesse tempo. Nunca, o Davi falou, nunca vi
Um justo mendigar o pão. Você é justo pelo sangue do Cordeiro. Então, descansa na palavra de Deus. E Deus vai te abençoar. Amém? Então, você que nunca fez essa oração, eu quero que você feche os teus olhos e que você repita essa oração comigo. Mas use a fé que Deus está cutucando aí, para que você se entregue nas mãos dele. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Perdoa, Pai, todos os meus erros, todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu renuncio a todos os outros senhores e eu te coloco como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero orar por você, para a gente encerrar, e que você medite nessa palavra. Né? A palavra que eu deixo para você, Joel 2, 21 a 27. Guarda isso no teu coração. Isso é para você, irmão. Isso é para você. É pessoal. Deus manda te dizer. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está me ouvindo agora. Cada família, casa, cada casal, adolescente, jovem, não importa, Pai. A tua palavra, ela está governando sobre essas pessoas. As tuas promessas estão governando sobre a nossa vida. Te louvo, Senhor, por essa palavra. Eu quero profetizar, como já profetizei, a restituição dos anos consumidos pelos gafanhotos. E se os gafanhotos hoje estão levando a nossa colheita, para nós existe uma esperança, a esperança de que nós temos um Deus que restitui os tempos perdidos. E nós já te agradecemos, porque esse tempo será restituído. O tempo que nós estamos perdendo, todas as colheitas estão sendo comidas, serão restituídas para aquele que crê, para aquele que mantém a sua vida no altar, para aquele que tem a sua vida em justiça diante de Deus. Então abençoa, Pai, cada família, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, abençoa as famílias, em nome de Jesus. Aquele que está sem provisão em casa, Pai, não faz ele mendigar. A tua palavra garante que nós não vamos mendigar o pão. Então, Senhor, realiza milagre de provisão. Nesse tempo de fome, nesse tempo de escassez, Pai, realiza milagre de provisão. Envia teus anjos ministradores, envia os teus servos e servas, move, Senhor, as águas, mas que a provisão chegue na vida, na casa, na família dessas pessoas, Pai, porque nenhum de nós vai passar fome, nenhum de nós vai ser envergonhado, porque nós estamos debaixo do tratamento do nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, Pai, opera em nós as mudanças que nós precisamos. Nós nos submetemos ao Senhor, nos submetemos à tua mudança de tempo, Senhor, e te agradecemos pelo teu amor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe. Terça-feira que vem, mais uma palavra de evangelismo aqui com o pastor Mateus. Aí vai ser unção dobrada, né? E até lá acho que a luz já vai ter voltado no prédio dele. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.